Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu vou ler para vocês um conto de Stephen King. Às vezes, eles voltam. A mulher de Jim Norman ficava esperando por ele desde as 2 horas. E quando viu o carro parar em frente ao prédio, saiu para recebê-lo. Tinha ido até a loja comprar comida para comemorarem. 2 bifes, uma garrafa de Lancers, um pé de alface e molho Thousand Island. Agora, observando-o sair do carro, viu que desejava desesperadamente, e não pela primeira vez naquele dia, que houvesse algo a comemorar. Ele veio pela calçada, segurando a pasta nova numa das mãos e 4 livros didáticos na outra. Ela podia ver o título na capa do que estava por cima: Introdução à Gramática. Pôs as mãos em seu ombro e perguntou: como foi? Ele sorriu. Mas naquela noite ele voltou a ter o velho sonho, pela primeira vez em muito tempo. E acordou suando, com um grito preso na garganta. A sua entrevista fora conduzida pelo diretor da escola Harold Davis e pelo chefe do departamento de inglês. O assunto de seu colapso tinha surgido. Ele já esperava por isso. O diretor, um homem careca e cadavérico chamado Fenton, recostara e ficara olhando para o teto. Simons, o chefe do departamento de inglês, acendera o cachimbo. Eu estava sobre um bocado de pressão naquela época, Jim Norman disse. Seus dedos queriam agitar-se em seu colo, mas ele não o deixaria. Eu acho que compreendemos isso, Fenton disse sorrindo. E, embora não seja o nosso desejo parecer intrometidos, e com certeza todos concordamos que o ensino é uma ocupação que nos pressiona, sobretudo no nível médio. Estamos no palco durante 5 dos 7 períodos diários de aula e atuamos diante da plateia mais difícil do mundo. É por isso, ele concluiu com certo orgulho, que os professores têm mais úlceras do que qualquer outro grupo de profissional, à exceção dos controladores de tráfego aéreo. Jim disse: as pressões envolvidas no meu colapso foram extremas. Fenton e Simons fizeram que sim num encorajamento neutro, e Simons abriu o seu isqueiro com um clique para reacender o cachimbo. Subitamente o gabinete parecia muito pequeno e abafado. Jim tinha a estranha sensação de que alguém acabara de acender uma lâmpada de aquecimento atrás do seu pescoço. Seus dedos agitaram-se no seu colo e ele os obrigou a parar. Eu estava no último ano da universidade e estagiava como professor. A minha mãe tinha morrido no verão anterior. Câncer. E em nossa última conversa ela havia me pedido para ir em frente, terminar o curso. O meu irmão mais velho, morreu quando éramos ainda muito jovens. Ele planejava ser professor e ela pensou... Notou pelo olhar deles que estava divagando. E pensou: meu Deus, eu estou estragando tudo. Fiz o que ela me pediu, disse, deixando de lado o complicado relacionamento entre sua mãe e seu irmão Wayne, o pobre Wayne, que fora assassinado, e ele próprio. E durante a 2ª semana do meu estágio temporário, a minha noiva foi envolvida num atropelamento. Ela foi a vítima. Algum garoto num carrão envenenado. Nunca o apanharam. Simons fez um leve ruído de encorajamento. Então eu fui em frente.
não parecia ver outro caminho. Ela estava sentindo um bocado de dor, uma fratura grave na perna e 4 costelas quebradas, mas não corria perigo de vida. Eu não creio que eu próprio realmente soubesse a pressão que estava submetido. Tome cuidado agora, esse terreno é delicado, Jim. Então, estagiei na Escola dos Ofícios Vocacionais de Center Street. Oh, o jardim encantado da cidade, Fenton disse. Canivetes automáticos, botas de motocicleta, armas de fabricação caseira nos armários, extorsão do dinheiro do lanche, um entre cada 3 garotos vendendo drogas aos outros 2. Eu conheço bem a escola de ofícios. Havia um garoto chamado Mark Zimmerman, um garoto sensível, tocava violão. Eu fui seu professor na turma de redação. Bem, ele tinha talento. Eu cheguei certa manhã e 2 garotos o seguravam, enquanto um terceiro destroçava o seu violão e amarra de encontro ao radiador. O Zimmerman gritava. Eu dei um berro, mandando que parassem com aquilo e me dessem o violão. Avancei na direção deles e alguém me agrediu. Jim deu de ombros. E foi isso. Eu tive um colapso. Não do tipo que me levasse a ficar gritando ou me encolher num canto. Eu simplesmente não conseguia voltar lá. E quando me aproximava da escola de ofícios, bem, eu senti um aperto no peito. Eu não conseguia respirar direito. Eu começava a suar frio e... isso aí também aconteceu comigo, disse Fenton amigavelmente. Bem, eu comecei a fazer análise, terapia de grupo. Não tinha condições de pagar um psiquiatra. O tratamento me fez bem. Sally e eu casamos. Ela um pouco manca e tem uma cicatriz. Mas fora isso, está nova em folha. Encarou-os abertamente. Eu acho que podem dizer o mesmo ao meu respeito. Alguma cicatriz, mas estou novo em folha. Fenton disse: Você finalmente completou o seu estágio na escola, Cortez, correto? Aquilo lá também não é nenhum mar de rosas, Simons disse. Eu queria uma escola dura, disse Jim. Eu fiz uma troca com outro sujeito para conseguir ir para a Cortez. Recebeu A nas avaliações do seu supervisor e do professor parecerista, comentou Fenton. Sim. E uma média ao longo de 4 anos de 3,88. Isso está bem perto de um A. Eu gostava do meu trabalho acadêmico. Fenton e Simon se entreolharam rapidamente. Depois levantaram. Jim ficou de pé. Manteremos contato, Sr. Norman, disse Fenton. Temos mais uns candidatos a entrevistar. Sim, claro. Mas eu, pessoalmente, estou impressionado com o seu currículo acadêmico e com a sua franqueza. Bondade sua dizer isso. Simons, talvez o Sr. Norman queira tomar um café antes de sair? Apertaram as mãos. No corredor, Simons disse: Eu acho que o emprego é seu se quiser. Digo isso em caráter sigiloso, é claro. Jim fez que sim. Ele próprio tinha mantido sob sigilo um bocado de coisas. A escola Davis era uma severa construção de pedra que abrigava instalações notavelmente modernas. Só a ala das ciências recebera fundos de 1,5 milhão no orçamento do ano anterior. As salas de aula, ainda ocupadas pelos fantasmas dos operários da Works Progress Administration, que as havia construído, e pelos alunos do período pós-guerra, que haviam sido os primeiros a ocupá-las, eram mobiliadas com carteiras modernas e quadros negros anti-reflexo. Os alunos eram limpos, bem vestidos, vivazes e ricos.
6 de cada 10 estudantes do último ano possuíam seus próprios carros. Resumindo, era uma escola boa. Uma escola excelente para dar aula naqueles loucos anos 70. Fazia com que a escola de ofícios vocacionais de Center Street parecesse o coração da África selvagem. Mas depois que os garotos iam embora, alguma coisa velha e sorumbática parecia se instalar nos corredores e sussurrar nas salas vazias. Uma besta negra e nefasta, que jamais se mostrava abertamente. Às vezes, enquanto caminhava pelo corredor da ala 4 na direção do estacionamento com sua nova pasta nas mãos, Jean Norman tinha a impressão de quase poder ouvi-la respirar. Voltou a ter o sonho por volta do final de outubro, e dessa vez gritou de fato. Arrastou-se com unhas e dentes de volta à realidade e encontrou Sally sentada ao seu lado na cama, segurando-o pelo ombro. Seu coração batia com força. Meu Deus, ele disse, esfregando o rosto com a mão. Tudo bem com você? Está. Eu gritei, não foi? Nossa, se gritou. Foi um pesadelo? Foi. Há alguma coisa a ver com a ocasião dos garotos que quebraram o violão do outro? Não, ele disse. É algo muito mais antigo do que isso. Às vezes volta. Às vezes volta. E é tudo. Mas não é nada grave. Tem certeza? Eu tenho. Quer um copo, sei lá, um copo de água, de leite? Os olhos dela estavam sombrios de preocupação. Ele beijou-a no ombro. Não, volte a dormir. Ela apagou a luz e ele ficou ali, deitado, fitando a escuridão. Tinha um bom horário, levando-se em conta que era o novo membro do corpo docente. O primeiro tempo estava livre. O segundo e terceiro eram redação para o segundo ano. Uma das turmas era meio apática, a outra divertida. O quarto tempo era a sua melhor aula. Literatura americana para alunos do último ano que rumavam para a universidade e gostavam de criticar os grandes autores durante uma aula por dia. O quinto tempo era destinado a reuniões, nas quais ele supostamente receberia alunos que apresentassem problemas pessoais ou acadêmicos. Muito poucos pareciam ter qualquer um dos dois, ou estarem dispostos a discuti-los com ele. E Jean passava a maior parte desse horário lendo um bom romance. O sexto tempo era uma aula de gramática, insossa como o pó de giz. O sétimo tempo era sua única cruz. A matéria se chamava Vivendo com a Literatura e era ministrada num cubículo do terceiro andar. A sala de aula ficava quente no início do outono e fria conforme o inverno se aproximava. A matéria em si era eletiva para aqueles que os catálogos escolares pudicamente chamavam de alunos lentos. Havia 27 alunos lentos na turma de Jean. A maior parte deles atletas que jogavam nos times da escola. A acusação mais gentil que poderiam receber seria de desinteresse. E alguns deles tinham um traço nítido de malevolência. Certa vez, ele entrou na sala e se deparou com uma caricatura sua, obscena e cruelmente fiel, no quadro negro com o nome Sr. Norman, desnecessariamente inscrito com giz abaixo. Apagou-a sem fazer comentários e começou a aula apesar das risadinhas. Elaborou interessantes planos de aula, incluindo material audiovisual, e encomendou vários textos de grande interesse bem compreensíveis, mas de nada adiantou. O humor da turma variava entre a hilaridade desordeira e o silêncio mal-humorado. No começo de novembro, irrompeu uma briga entre dois garotos durante uma discussão do livro Ratos e Homens. Jean apartou a briga e mandou os dois para o gabinete do diretor. Quando abriu o seu livro na página em que interrompera a aula, as palavras "vá se fuder" saltaram aos seus olhos. Levou o problema a Simons, que
que deu de ombros e acendeu o cachimbo. Eu não tenho nenhuma solução real, Jim. O último tempo é sempre uma droga. E para alguns deles, levar um D na sua matéria significa não jogar mais futebol ou basquete. E como já fizeram os outros cursos fáceis de inglês, estão presos a essa eletiva. E eu também, disse Jim com desânimo. Simons fez que sim. Mostre a eles que você está falando sério, e eles vão colocar o rabo entre as pernas, nem que seja apenas para poderem continuar inscritos nos esportes. Mas o sétimo tempo continuava sendo aquela pedra no seu sapato. Um dos maiores problemas no curso Vivendo com a Literatura era um rapaz grandalhão e moroso chamado Chip Osway. No começo de dezembro, durante o breve hiato entre o futebol e o basquete, Osway jogava ambos. Jim o apanhou com uma folha de cola e o expulsou da sala. Se você me reprovar, a gente te pega, seu filho da puta! Osway gritou pelo corredor mal iluminado do terceiro andar. Você tá me ouvindo? Vai embora, Jim disse. Poupe o seu fôlego. A gente te pega, seu babaca. Jim voltou para a sala de aula. Os alunos olhavam para ele inexpressivamente, os rostos sem revelar qualquer emoção. Ele foi invadido por uma sensação de irrealidade, como a que tinha se apossado dele antes. A gente te pega, seu babaca. Tirou da gaveta o diário de classe, abriu-o na página intitulada Vivendo com a Literatura e cuidadosamente escreveu a letra F no local correspondente ao nome de Chip Osway. Naquela noite voltou a ter o sonho. Era cruelmente vagaroso sempre. Havia tempo de ver e sentir tudo. E havia mais ainda o horror de reviver os acontecimentos que levaram a uma conclusão conhecida, tão impotente quanto um homem preso num carro que caísse de um penhasco. No sonho ele tinha 9 anos, e o seu irmão Wayne 12. Desciam pela Broad Street em Stratford, Connecticut, dirigindo-se à biblioteca de Stratford. Jim estava com seus livros 2 dias atrasados, e tinha surrupiado 4 centavos da jarra sobre o armário para pagar a multa. Eram as férias de verão. Dava para sentir o cheiro da grama recém-cortada. Dava para ouvir o som de um jogo de beisebol vindo da janela de algum apartamento do 2º andar. Os Yankees vencendo os Red Sox por 6-0 no penúltimo período. Ted Williams rebatendo. E dava para ver a sombra do Burris Bolding Company alongando-se devagar pela rua, conforme a tarde cedia lentamente lugar ao crepúsculo. Atrás do Ted's Market e da Burris havia uma passarela sobre a estrada de ferro e do outro lado, um bando de desocupados locais reuniam-se num posto de gasolina fechado. 5 ou 6 garotos com jaquetas de couro e calças jeans de barra virada. Jim detestava passar por eles. Gritava: Ei, 4 olhos! Ei, seu merdinha! Ei, me dá um trocado aí! Uma vez perseguiram-nos por meio quarteirão. Mas Wayne se recusava a fazer um contorno pelo caminho mais longo. Isso seria covardia. No sonho, a passarela aproximava-se cada vez mais, e você começava a sentir o pânico se debatendo dentro da garganta, como um enorme pássaro preto. Via tudo. O letreiro fluorescente da Burris, que começara a piscar havia pouco. Os pontos de ferrugem na passarela verde. O reluzir do vidro quebrado entre os trilhos da ferrovia. Um aro quebrado de bicicleta na sarjeta. Você tenta dizer a Wayne que já passou por isso, uma centena de vezes. Os desocupados locais não estão no posto de gasolina, não dessa vez. Estão escondidos nas sombras debaixo do viaduto. Mas você não consegue pronunciar as palavras. Está lá, impotente. Então, lá estão vocês, ali embaixo, e algumas das sombras se destacam dos muros. E um garoto alto com cabelos louros de um corte militar e nariz quebrado empurra Wayne de encontro aos blocos de cimento sujos de fuligem e diz:
Passo dinheiro. Me deixe em paz. Você tenta fugir, mas um garoto gordo de cabelo preto e oleoso o agarra e o joga contra a parede, junto ao seu irmão. A pálpebra esquerda do garoto treme, como um tique nervoso, e ele diz: vamos lá, moleque. Quanto é que você tem aí? 4 centavos. Seu mentiroso de merda. Wayne tenta escapar e um garoto de cabelo esquisito, cor de laranja, ajuda o louro a segurá-lo. O cara com o tique na pálpebra subitamente te dá um soco na boca. Você sente um peso repentino na virilha e uma mancha escura aparece no seu jeans. Olha lá, Wayne! Ele se mijou! Wayne se debate freneticamente e quase consegue se livrar. Quase. Um outro garoto de calças pretas de algodão e blusa de malha branca empurra-o de volta. Há uma pequena marca avermelhada de nascença no seu queixo. As pedras da passarela começam a tremer. As vigas metálicas vibram com um zumbido. Era o trem se aproximando. Alguém arranca os livros da sua mão. E o garoto com a marca de nascença no queixo chuta-os para a sarjeta. E de repente, Wayne dá um chute com o pé direito, acertando o garoto do tique nervoso no meio das pernas. Ele grita: Wayne, ele vai fugir! O garoto do tique nervoso grita por causa da dor no saco. Mas mesmo esses berros se perdem no rugido crescente do trem, que vem se aproximando, sacudindo tudo, e então está sobre eles, enchendo o mundo inteiro com o barulho. A luz se reflete nos canivetes automáticos. O garoto com o cabelo louro militar segura um, e o marca de nascença outro. Você não consegue ouvir o Wayne, mas lê as palavras dos seus lábios. Deu fora, Jimmy! Você cai de joelhos, e as mãos que te seguram desapareceram, e você passa em meio a um par de pernas como uma rã. Alguém te dá um tapa nas costas, tentando agarrá-lo, mas não consegue. Você está correndo de volta pelo caminho de onde veio, com toda aquela lentidão horrível e viscosa dos sonhos. Vira-se, olhando por cima do ombro, e vê. Acordou no escuro. Sally dormindo placidamente ao seu lado. Reprimiu o grito mordendo o lábio. E quando conseguiu sufocá-lo, caiu outra vez na cama. Ao olhar para trás, para a escuridão que engolia a passarela, tinha visto o rosto, o garoto louro e o outro com a marca de nascença enfiarem seus canivetes no seu irmão. O louro abaixo do externo e o marca de nascença diretamente na virilha. Ficou deitado no escuro, respirando com dificuldade, esperando que aquele fantasma de 9 anos de idade fosse embora, esperando que o sono dos justos apagasse tudo aquilo. Muito tempo depois, de fato apagou. Fim da primeira parte.